Olá, ouvinte, internauta do Jornal Alerta Geral, especial sobre os caminhos da aposentadoria. A você um bom sábado, um bom final de semana. Estamos nesta missão matinal aos sábados, prestando serviço a você na área da Previdência Social. Conosco hoje o professor Rafael Castelo Branco. Professor Rafael Castelo Branco, seja mais uma vez bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. Bom dia, Luzenor, bom dia a todos os amigos e amigas aqui no estúdio, principalmente bom dia a você, ouvinte. É sempre um prazer imenso a gente vir aqui contribuir com os caminhos da aposentadoria. A você, em primeiro lugar, ouvinte internauta, agradecer a sua confiança nos trabalhos realizados pelo Sistema Ceará Agora de Comunicação em parceria com a Rede Sons Sat a partir da nossa FM 104.3 na Grande Fortaleza. Estamos no último sábado que antecede a retomada das atividades no Congresso Nacional e o tema principal nesse segundo semestre de atividades da Câmara Federal é a votação em segundo turno do projeto de reforma previdenciária. Muitas mudanças que mexem com o seu presente e com o seu futuro. E é com base nessa nova realidade da Previdência Social que nós recebemos ao longo da semana muitas dúvidas e perguntas dos nossos ouvintes e internautas. A primeira pergunta, professor Rafael, vem da Mara de Pentecoste. O benefício do meu filho que tem o pé torto congênito bilateral foi negado. Eu gostaria de saber o que devo fazer, qual é o conselho para a Mara que está em Pentecoste, professor Rafael? Olá, Mara. Na realidade, você tem a possibilidade de ingressar no prazo de 30 dias com um recurso administrativo no próprio INSS. Você pode fazer um agendamento e apresentar um recurso dessa decisão, ou até mesmo realmente por meio de uma ação judicial, por meio de um advogado da sua confiança ou até mesmo defensor público, acionar o judiciário para tentar rever essa decisão que foi dada pelo INSS. Dúvida da dona Maria em Juazeiro do Norte, ela deu entrada no auxílio doença e quer saber por que tanta demora do INSS para responder o pedido do benefício, professor? Na realidade, o INSS está já há mais de ano, nessa dificuldade. Em muitos passa o prazo que é estipulado de 45 dias para essa análise. Então, você pode registrar na ouvidoria do próprio órgão uma crítica a essa demora ou até mesmo analisar junto a um profissional da sua confiança a possibilidade de ingressar com ação judicial. O José, em Calcaia, diz que é motorista e está afastado até este mês de agosto por motivo de saúde. Ele quer saber se nessa condição tem direito ao auxílio doença. Você estando na qualidade de segurado, ou seja, estando contribuindo para a Previdência, já ter preenchido a carência, que é o número mínimo de contribuições, você comprovando realmente que não tem condições para trabalho, que está impossibilitado de trabalhar, pode sim ter acesso a um benefício. Então, você pode fazer um agendamento no 35 e aí, após a perícia, pode ter acesso. Professor Rafael Castelo Branco, de Hidrolândia, chega a pergunta do Ricardo. Gostaria de saber se a aposentadoria especial para trabalhadores da enfermagem vai mudar com as novas regras ou serão mantidos os mesmos critérios para a aposentadoria? Em princípio, a nível de comprovação, serão mantidos os mesmos requisitos, que é por meio de laudos técnicos, que possam comprovar a real exposição a agentes nocivos. O que está sendo discutido, principalmente no que tange às regras de transição, é a adoção, no caso de uma idade mínima, também para a aposentadoria especial. Nós recebemos ao longo da semana muitas perguntas com conteúdo bem parecido sobre o tempo de contribuição, quando é que os segurados podem ou não requerer a aposentadoria, como por exemplo o Cláudio de Fortaleza, que tem 51 anos de idade e 16 anos de contribuição, e ele quer saber quantos anos ainda falta para se aposentar. 50 anos de idade, 16 anos de contribuição. A estrada é bem longa ainda para o Cláudio, professor? Sem dúvida, Luzenor. O Cláudio, na realidade, ele pode se aposentar com 65 anos de idade, na modalidade atual de aposentadoria por idade, ou nas regras atuais, caso a reforma da Previdência não se concretize, no ordenamento atual, ele completando 35 anos de contribuição, ele teria também acesso à aposentadoria por tempo de contribuição. E bem distante também da aposentadoria, mas já preocupado porque acompanha o Jornal Alerta Geral, o Francisco em Uruburetama diz que tem 30 anos de idade e 10 anos de contribuição. Ele já está no caminho certo, que é bem novo, jovem, 30 anos, tem que chegar aos 65 anos de idade e aos 40 anos de contribuição para garantir a aposentadoria em tempo e em valor integral. Em valor integral, isso caso a reforma passe nos termos que foi proposto. Maria Frutuoso, em Vaze Alegre, diz que o esposo tem 60 anos de idade e nunca contribuiu, e o que
precisa fazer para contribuir ou para conseguir um benefício previdenciário? Situação complicada aqui, não é, professor? Exatamente, porque na realidade, Luzenor, esse caso, a pessoa vai iniciar suas contribuições já com idade avançada, né? Então, para que ele possa ter acesso a um benefício de aposentadoria, ele vai ter que contribuir por pelo menos 15 anos, né, que é o chamado tempo de carência. Para que possa iniciar suas contribuições, que é a matéria da pergunta, ele pode se dirigir ao INSS, fazer uma inscrição, quer seja uma inscrição como um segurado facultativo, contribuir facultativamente, ou quer seja outro tipo de contribuição, e aí, a partir daí, ele pagar mensalmente no carnê, como popularmente a gente costuma falar. Uma pergunta bem parecida com o José de Calcaia, que nos abordou sobre a emissão do auxílio-doença, e vem a pergunta do Georgino de Sobral, que nos acompanha pela FM ECOA. Tenho 55 anos de idade e sou doente. Gostaria de saber se posso dar entrada no auxílio-doença. Nesse caso, Luzenor e Georgino, necessita que você esteja contribuindo para a Previdência, ou seja, na qualidade de segurado, e que tenha comprovações de que, de fato, a sua situação de saúde lhe impossibilita para o exercício das suas atividades laborativas. Tiago, em Ibicuitinga, tenho uma neta de 3 anos de idade e já faz 2 anos que a mãe dela faleceu. Dei entrada na opção por morte e veio o benefício negado. Por que veio o benefício negado? É porque ela não era contribuinte da Previdência Social? Pode ser pelo fato dela não estar contribuindo, né, não estar na qualidade de segurado, mas também pode ser por alguma carência documental, como, por exemplo, a prova de que há, de fato, a filiação, por exemplo. É muito comum, muitas vezes, o segurado dar entrada nos requerimentos e ficar faltando algum tipo de documento. A orientação que a gente lhe passa é que você busque o INSS, busque uma segunda via da sua carta de comunicação, que é chamada de carta de indeferimento, e a partir do motivo que foi dado, verificar se não é uma questão de um recurso. Dona Joselita, ela não diz em que cidade se encontra. Eu vou chamar a atenção aqui, fazer um apelo aos nossos ouvintes internautas. Quando você encaminhar a sua mensagem ou a sua dúvida para o nosso WhatsApp 085 98940 2385, você cita a cidade em que você se encontra. A dona Joselita diz que tem 60 anos de idade e 24 anos de contribuição e quer saber quanto tempo falta para ela se aposentar. Com 60 anos de idade, Joselita, e 24 anos de contribuição, você já tem condição de obter o benefício de aposentadoria na modalidade de aposentadoria por idade, certo? Então, vale só, no seu caso, verificar se é interessante você se aposentar agora, que você já possui esse direito, ou se eventualmente você pretende continuar contribuindo para a Previdência para que possa ter acesso a um benefício mais vantajoso. Mas com as condições que ela tem hoje, ela se aposentaria apenas com salário mínimo. Ela se aposentaria, na verdade, não com salário mínimo, mas com 85% da média, pela modalidade de aposentadoria por idade. Tenho 55 anos de idade e sou agricultora. Gostaria de saber quanto tempo posso dar entrada na minha aposentadoria. A pergunta é da dona Cícera, que também está no interior do Ceará. Quantos anos ela tem? Ela tem 55 anos de idade. Já está no tempo, pelas regras atuais, de pedir a aposentadoria. Pode sim, Cícera. No caso, com 55 anos de idade, você comprovando o exercício do labor rural por pelo menos 180 meses, que são uns 15 anos, você pode sim ter acesso a uma aposentadoria rural por idade. E o Edgar faz o seguinte questionamento. O Edgar está em Fortaleza, diz que a esposa tem 60 anos de idade e nunca contribuiu. E ele quer saber o que precisa fazer. Primeiro, registrar que logo na abertura do nosso programa de hoje, nós citávamos uma pergunta feita pela esposa em relação ao marido. E agora se inverte essa pergunta feita pelo Edgar em relação à esposa dele, que já tem 60 anos de idade. Nesse caso, o ideal é que ela compareça a uma agência do INSS, faça o seu cadastro como contribuinte da Previdência, como segurada da Previdência, e a partir daí ela inicia as suas contribuições, até porque essas contribuições podem dar direito não só a uma aposentadoria futura, mas também a outras proteções, como auxílio-doença, auxílio-maternidade, o conhecido salário-maternidade e outros benefícios que a Previdência eventualmente pode custear. Professor Rafael, quando surgem esses questionamentos sobre o tempo de contribuição, ou as pessoas já numa idade mais avançada, 60 anos, 65 anos de idade, olham para trás e hoje fazem a pergunta: eu nunca contribuí, vou ter direito ao benefício da Previdência Social? É preciso deixar bem claro que pelo sistema previdenciário brasileiro só tem a aposentadoria quem contribui. E como o debate nesse momento está
tão efervescente em função da reforma previdenciária, é importante que você, trabalhador, trabalhadora, que já está largando aí para entrar, largando a vida de estagiário, está na transição para entrar no mercado de trabalho, é bom que você tenha sempre essa preocupação de começar contribuindo logo cedo para, no futuro, você dispor das condições necessárias para a aposentadoria. Pergunta da dona Fátima Ribeiro de Iguatu. Tenho 57 anos de idade e 25 anos de contribuição. Qual é o momento para dar entrada no pedido de aposentadoria, professor Rafael? Olá, Fátima. Bom dia, né, na verdade. E na realidade, você teria que completar os 60 anos de idade. Hoje você já tem um tempo mínimo para aposentar-se na modalidade de aposentadoria por idade. Então, completando os 60 anos, seria a forma mais fácil de você se aposentar ou mais rápida de você obter o benefício de aposentadoria. Liduína, em Beberibe, eu quero saber se essa reforma com essa reforma posso dar entrada no meu pedido de benefício. Pode. Ela não diz qual é o benefício, mas pode ser o quê? BPC, pode ser uma aposentadoria rural? Isso. Na realidade, a reforma, embora ela vindo a ser aprovada nos moldes que ela está, ela vai manter todos os outros benefícios. Né? O único benefício que, em tese, vai ser extinto é o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, dado que um dos requisitos para obter a aposentadoria, caso a reforma passe, né, todas as etapas, será realmente o requisito da idade mínima. Né? Todos os outros benefícios, eles permanecerão, vamos dizer assim, existindo, embora com algumas mudanças. Cilda, em Oroz, região centro-sul do Ceará, fiz uma perícia por incapacidade no dia 17 de junho deste ano e esperei um mês pela resposta. Liguei para o 135 e eles não encontraram o meu processo e descobri que o responsável pelo meu processo, por ter recebido as informações pela entrevista, não tinha digitado o meu processo. Gostaria de saber o que devo fazer. É uma situação realmente... Eu fico aqui, professor Rafael, estarrecido com esse tipo de relato e, se confirmada mesmo essa informação da Cilda, é pura negligência no INSS. Com certeza, né? E aí a gente se preocupa muito, tendo em vista que situações como essa, Cilda, infelizmente, elas têm sido relatadas por outros ouvintes que nos contactam, né? Bom, você pode registrar na ouvidoria essa crítica, é interessante, até para que o INSS possa tentar melhorar os seus próprios procedimentos e, infelizmente, caso se confirme isso, a necessidade da realização de uma nova perícia com urgência, para que você não tenha o seu direito eventualmente ainda mais prejudicado. Um ouvinte de Juazeiro do Norte não quis se identificar e tem a seguinte dúvida: deu entrada na justiça e recebeu como benefício para uma sobrinha a importância de R$4.000 do INSS. E esse ouvinte ou essa ouvinte quer saber se esse recebimento do benefício vai prejudicá-lo ou prejudicá-la na hora que for pedir a aposentadoria. Não, na realidade, esse recebimento ele é decorrente, provavelmente, que teria que ter acesso ao processo, né, mas provavelmente ao retroativo, né, ao quantitativo que, eventualmente, de parcelas que não foram pagas até aquele momento. Isso aí não tem nenhuma repercussão negativa no que concerne à sua aposentadoria futura. Aqui o tapete vermelho está aberto para você, ouvinte internauta, que queira mandar a sua pergunta. Use o nosso WhatsApp 085-98940-2385. Vou repetir, porque a Camila fica aqui no meu ouvido. Seu Luzenor, o senhor falou muito rápido, então vamos repetir. WhatsApp 085-98940-2385, de forma bem didática para você, ouvinte internauta, mandar a sua dúvida e também citar o município em que você se encontra. E também tem os canais das redes sociais do Ceará Agora para você encaminhar a sua pergunta. @Ceará Agora, errei. Hashtag Ceará Agora e caminhos da aposentadoria. Professor Rafael Castelo Branco, dona Zilma em Limoeiro do Norte, terra que você conhece muito bem. Minha irmã tem 54 anos de idade e trabalha em casa de família há mais de 30 anos e assinou a carteira. Porém, não foi colocado todos os anos o valor e o tempo que ela trabalhou. Ou seja, ela tem hoje 10 anos de carteira assinada. O que ela precisa fazer para incorporar o restante do tempo que ela trabalhou e não tinha carteira assinada? Ela pode recorrer à Justiça do Trabalho, caso ela não consiga de uma forma extrajudicial, de uma forma amistosa com o empregador, com os empregadores, ela vai ter que recorrer à Justiça do Trabalho por meio de uma ação chamada ação de reconhecimento de vínculo,
para que possa fazer constar os períodos que eventualmente não estejam registrados em carteira. E tem outro caminho também, professor Rafael Castelo Branco. Se a irmã da dona Zilma não quiser ir brigar na justiça, como ela tem 54 anos de idade, ela pode também continuar com a carteira assinada e aos 60 anos de idade, 15 anos de contribuição pelas regras atuais, ela vai se aposentar. Com as novas regras, serão necessários 20 anos de contribuição. Sem dúvida, sem dúvida. E aí, por isso também que tem a importância dela buscar na justiça o direito para agregar esse tempo de contribuição que ela trabalhou sem carteira assinada. Inclusive, é esse caminho? O caminho é esse, Luzenor. Inclusive, essa situação, Zilma, é uma situação muito comum de inúmeras empregadas domésticas, né, que eventualmente acompanham o nosso programa e que passam praticamente toda a vida trabalhando sem um vínculo devidamente reconhecido. Professor, então, fica a nossa dica, né? Professor Rafael, quero o seu recado para o Wagner em Fortaleza. Ele disse que o pai tem 62 anos de idade e sempre trabalhou de carteira assinada como eletricista, categoria especial. Ele tem mais de 30 anos de contribuição, deu entrada no INSS e o pedido foi negado por não ter o PPP de uma empresa que sumiu do mapa há quase 10 anos. Ele disse que já contratou advogado e mesmo assim o INSS e a Justiça negaram o pedido de benefício. O que é que ele precisa fazer? Nesse caso, realmente, Wagner, é porque o ônus, o dever de comprovar a especialidade da atividade é realmente do segurado. Então, eventualmente, o melhor caminho agora, já que você já recorreu realmente ao INSS e à Justiça, seja talvez você buscar outras provas que possam atestar outros laudos de outros funcionários que tenham trabalhado na mesma função, naquela mesma empresa, que possam atestar de que, de fato, ele trabalhou em atividade especial. Fora essa situação, realmente fica difícil, até porque você já foi até a Justiça. O Clairton Tianguá, ele diz que tem 53 anos de idade e 21 anos de contribuição. E nesses cálculos ele tem preocupação com a reforma previdenciária. Vai ser atingido em cheio, né, professor Rafael? Em cheio, na verdade. Inclusive, Clairton, uma informação importante. Clairton de Tianguá. Clairton. Inclusive, para Tianguá, eu mando um grande abraço à Érica, que sempre acompanha o nosso trabalho aqui e critica, às vezes, Luzenor, dando sugestões, dando direcionamentos para a nossa melhora. Então, a Érica, um grande abraço. Clairton, a ideia que a gente lhe passa é de que você permaneça contribuindo. A reforma vindo a ser concretizada, de fato, nos moldes que ela foi proposta, a tendência é que você entre em regras de transição. E essas regras, sem dúvida, serão o último ponto de análise das discussões da reforma, ou seja, a tendência é que seja muito importante você acompanhar essas discussões da reforma até o final e a gente, aqui no Alerta Geral, vai estar sempre trazendo as novidades acerca disso. Dona Maria de Caridade anda angustiada com tanta demora do INSS em responder ao pedido de benefício que ela deu entrada no mês de janeiro. Não vou nem ocupar, Dona Maria, o professor Rafael Castelo Branco com a sua resposta, porque nós temos dito aqui com frequência, e eu vou reafirmar para a senhora e para outros ouvintes, o INSS ainda está analisando o processo dos meses de setembro, outubro, novembro, dezembro. Já vai chegar no seu processo. A senhora tem que ter um pouquinho de paciência, porque a burocracia e o baixo número de funcionários do INSS estão atrapalhando a vida de muitos segurados que estão aí na expectativa de receber a grana sobre os benefícios previdenciários. Dona Francisca de Russas, recebia dos meus netos o Bolsa Família e agora não estou recebendo mais. Quero saber se isso vai mexer com a minha aposentadoria. Não, na verdade são benefícios de natureza totalmente diferente. A aposentadoria ligada à Previdência, ao sistema previdenciário e, eventualmente, o Bolsa Família ligado à assistência para aquelas pessoas que preenchem os requisitos para ter acesso a esse benefício. Eliette de Calcaia diz que é pensionista e faz 2 anos que se aposentou e quer saber se a reforma previdenciária vai mexer com ela. Pelo jeito não, né, professor Rafael Castelo Branco? Quem tem direito a adquirido, quem já está aposentado, quem já está com uma pensãozinha garantida, pode dormir tranquilo que a reforma previdenciária é para os mais jovens, como a Camila Maciel, o Matheus, a Carol e também para o professor Rafael Castelo Branco. E claro, para mim também, que olha, eu não vou nem me preocupar com regra de transição. Pergunta da Joyce Biapina. Tenho 25 anos de idade e sou deficiente. Já dei entrada várias vezes para conseguir um benefício e nada. O que acontece? Qual a resposta para a Joyce de Biapina, professor Rafael? Olá, Joyce. Primeiro ponto é verificar quais têm sido as respostas para esses indeferimentos. E a partir daí analisar se não é o momento já de ingressar judicialmente, ou seja, de buscar o judiciário para obter de fato esse seu benefício. Cleide, em Pentecostes, gostaria de saber se a prova de vida de minha mãe faz no banco ou no INSS, porque ela sempre fez no banco.
e é sempre no banco mesmo. Agora, eventualmente, o INSS, verificando alguma pendência cadastral, ele pode convidar o segurado a ir até a agência para fazer a regularização. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato com o 135, verificar se é uma pendência somente de prova de vida ou se tem mais alguma pendência a saldar lá no caso, na Previdência. Cleide, uma resposta para você e também para muitos dos nossos ouvintes. O INSS começa neste mês de agosto a fazer um teste de sistema de biometria para ter condições, criar condições para a prova de vida ser realizada por reconhecimento facial. É uma tecnologia que o INSS começa a elaborar aí, começa a colocar em prática neste mês e, quem sabe, muitos beneficiários da Previdência Social que têm idade mais elevada, enfrentam problema de locomoção, não precisarão sair de casa para os postos do INSS ou para as agências bancárias para fazer essa prova de vida. Leonildo está no interior do Ceará, gostaria de saber se uma pessoa com 20 anos de idade pode pagar o INSS de forma autônoma. Pode. E que direitos e perdas poderia ter? Na realidade, pode sim. Você pode contribuir tanto como segurado facultativo, que é aquela pessoa que não exerce atividade remunerada, mas que quer contribuir, ou como de maneira autônoma, como você falou, como contribuinte individual. Na realidade, você tem, a partir do momento que você contribui, acesso a todos os benefícios que a Previdência constitui. Eventualmente, aqueles que contribuem com alíquota menor, ou seja, com um valor menor de contribuição, eles ficam impedidos de aposentar-se por tempo de contribuição, que é uma das modalidades que, pela reforma da Previdência, está sendo extinta. A Cris, nossa ouvinte, ela também não diz em que cidade do interior se encontra. Eu quero pedir a você, ouvinte internauta, que quando você mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp 085 989 40 2385, você diz: olha, estou em Tianguá, estou em Salitre, estou em Campos Sales, estou em Russas, qualquer cidade. É importante você citar para nós termos uma ideia de onde se encontram os nossos ouvintes, quais emissoras ou por quais emissoras os nossos ouvintes estão nos acompanhando. E você também pode dizer: olha, estou acompanhando pelo Facebook, pelas redes sociais do Ceará agora. Cris diz o seguinte: a mãe tem 66 anos de idade e recebe o BPC há 1 ano e 7 meses. E ela quer saber se a mãe tem direito à aposentadoria. Bom, na realidade, para que ela possa ter acesso à aposentadoria, ela tem que ter necessariamente contribuído o período de carência, que são 180 meses. Fora dessa condição, a orientação é de que ela realmente permaneça com o BPC, que é o que ela já possui. Pedro, em Caucaia, gostaria de saber se é possível acumular 2 benefícios do BPC. Não é, Pedro, mas o professor Rafael Castelo Branco vai explicar melhor do ponto de vista jurídico e social essa história. Na realidade, o BPC é um benefício assistencial direcionado a pessoas que não têm condições mínimas de arcar com o próprio sustento, o idoso ou a pessoa com deficiência. Então, eventualmente, aquele que preenche o requisito de aquisição do BPC, ele só pode ter um benefício, até porque, eventualmente, se pudesse conciliar 2 BPCs, certamente uma pessoa que também teria acesso teria dificuldade de obter o mesmo benefício. Mais perguntas chegando aqui dos nossos ouvintes. Professor Rafael Castelo Branco, Odete Pereira, em Hidrolândia, tem um irmão mudo e surdo. Gostaria de saber se com essa nova reforma ele poderá perder o benefício. Na realidade, ele provavelmente recebe o benefício do BPC e esse benefício ele foi excluído dos requisitos de mudança da reforma. O que pode acontecer, professor Rafael Castelo Branco, é a revisão feita dentro da operação Pente Fino atingir muitos beneficiários do BPC. Exatamente. Então, nesse caso, é importante, Odete, que ele possa guardar as comprovações médicas dessa situação que você mencionou na pergunta e, eventualmente, comparecer a algum cenário de perícia caso ele seja convocado pelo INSS. Mais uma dúvida. Maria Rosário vem de Pernambuco. Tem uma filha menor de idade e o pai dela faleceu. Eu gostaria de saber se ela tem direito a algum benefício. Se, eventualmente, Rosário, o pai da criança, ele estiver na qualidade de segurado ou ele for aposentado, no caso pela Previdência, ela tem sim acesso a um benefício na qualidade de filha até a idade de 21 anos, salvo na condição de inválido, que aí ela pode ter qualquer idade. Você acompanha o jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria na Grande Fortaleza pela FM 104.3 e também por 28 emissoras que nos retransmitem no interior do Ceará. Estamos também nas redes sociais do Ceará agora. Você pode mandar a sua pergunta pela
hashtag Ceará Agora, pela hashtag Caminhos da Aposentadoria e também pelo nosso WhatsApp 085 98940 2385. O número aparece aqui na tela do seu computador para quem está nos acompanhando pelas redes sociais do Ceará Agora. Júlia Lima, Jaguaribe, tenho 54 anos de idade e nunca contribuí. E o que eu preciso fazer para me aposentar? Complicação aí para a Júlia Lima, professor Rafael? Na realidade, Júlia, você tem que iniciar o quanto antes as suas contribuições. Para que você possa se aposentar, você vai ter que ter a idade mínima, que, por exemplo, com a reforma para mulheres será de 62 anos e terá que ter, no mínimo, 15 anos de contribuição ou 180 meses, que é o chamada carência. Então, a sugestão é que você possa, o quanto antes, se dirigir ao INSS e iniciar suas contribuições. Maria Idelmar, Fortaleza, quero saber como ficou a aposentadoria dos trabalhadores rurais da área agrícola, trabalhadores rurais da agricultura. Claro, estou sendo redundante, não foi a dona Maria Idelmar, mas dizer, dona Maria Idelmar, para a senhora e para os ouvintes da área agrícola que não tem mudança nas regras da aposentadoria para quem está no campo. Eli Franço Pinheiro Milhã, gostaria de saber se posso me aposentar com 60 anos de idade. Se for trabalhador rural e você tiver pelo menos 180 meses de comprovações de que trabalhou de fato no campo, você pode sim, até porque, como muito bem o Luzeno trouxe, para os trabalhadores do campo, a reforma ela não vai ter efeitos diretos. Sou funcionária pública desde 1996. Quero saber se vai demorar muito para eu me aposentar. Essa pergunta é da dona Terezinha Souza, que está em Pedra Branca. Bom, na realidade, Terezinha, o primeiro ponto é verificar se você contribui para o regime de previdência geral, né, o regime geral de previdência, ou para o regime próprio do seu município, enfim, do estado, o órgão ao qual você está vinculado. Se você iniciou suas contribuições em 1996, hoje você tem por volta de 23 anos de contribuição. Nos nossos cálculos aqui, você completando mais 7 anos, você terá acesso a um benefício de aposentadoria. Jusileide Fernandes quer saber quais são as condições para os trabalhadores se aposentarem. Ela faz a pergunta lá direto de Antonina do Norte, na região sul do Ceará, na região do Cariri, e quer saber qual a idade o homem pode se aposentar e a mulher também, professor. No caso, trabalhadores urbanos, nas regras atuais, mulheres a partir de 60 anos e homem a partir de 65 anos de idade, e desde que tenham contribuído por pelo menos 15 anos. Se forem trabalhadores rurais, mulheres a partir de 55 anos de idade e homens a partir de 60. Dona Marlene Nunes está no interior, gostaria de saber se quem recebe BPC corre o risco de entrar nessa reforma previdenciária. Não, na realidade na reforma não, Marlene, os beneficiários do BPC foram excluídos, eventualmente podem ser convidados a fazer uma nova perícia chamada Operação Pente Fino. Brena, em Alto Santo, recebo uma pensão por morte do pai do meu filho. Gostaria de saber se nesse pente fino corro o risco de perder essa pensão. Meu filho tem 5 anos de idade. O INSS ele pode a qualquer momento fazer uma reanálise dos benefícios que foram concedidos. É o que a gente chama do princípio da autotutela. Entretanto, o foco agora, na realidade, são os benefícios por incapacidade, auxílio-doenças e aposentadorias. A pensão por morte, eventualmente, está fora, pelo menos, das prioridades de reanálise nesse momento. José Ivan Canindé tem 66 anos de idade, paga o INSS há 13 anos, sofreu um acidente de trabalho no ano de 1996 e quer saber se pode dar entrada na aposentadoria. 66 anos de idade, 13 anos de contribuição. O ideal, José, é que você possa permanecer contribuindo a partir do momento que você conseguir implementar pelo menos os 15 anos de contribuição, que são as 180 meses, você já vai ter acesso à aposentadoria. E no caso dele que sofreu um acidente de trabalho, professor Rafael, se ele tiver recebido algum auxílio-doença além desse tempo de 13 anos, esse período do auxílio-doença pode ser incorporado para somar os 15 anos e garantir o pedido de aposentadoria? Pode sim, desde que esse período de gozo do benefício por incapacidade esteja intercalado entre 2 períodos contributivos. E o professor Zacarias, de Fortaleza, que tem 60 anos de idade e 30 anos de contribuição, já pode pedir a aposentadoria sem esperar a reforma previdenciária? Pode, no caso, se ele comprovar que é professor do ensino infantil, fundamental e médio. Se eventualmente for professor do ensino superior ou de cursinhos, eventualmente ele não pode usufruir do benefício de aposentadoria do professor. Dona Maria de Piripiri, sabe onde é que fica Piripiri, professor Rafael? Piauí, cidade Olha, muito querida. Já frequentou, foi muito lá em Piripiri.
Faz 1 ano e 5 meses que recebo o benefício e tenho vários problemas de saúde. Eu quero saber se corro o risco de perder o meu benefício com a nova reforma. Na realidade, você pode sim vir a ser convidada pela Operação Pente Fino a fazer uma nova perícia e se for constatado que você recuperou a capacidade de trabalho, eventualmente o benefício ele pode sim ser cessado. Maria Evangelista, em Itauá, terra do Alverne Lacerda e da nossa advogada Priscila Brito, que terça e quinta-feira está no Alerta Geral para falar sobre temas da área jurídica, da área pré-eleitoral. Tenho 55 anos de idade. Quero saber se com essa nova reforma irei demorar para conseguir a minha aposentadoria. No caso com 55, Maria, 55 anos de idade, se você for trabalhadora do campo e já tiver 180 meses de contribuição ou de comprovação de que trabalha no campo, você já pode obter o benefício de aposentadoria rural por idade. Se for urbana, teria que aguardar até os 60, isso nas regras atuais. E qual a resposta para o Gilberto, que está em Pacajus com 52 anos de idade e 29 anos de contribuição, professor Rafael? No caso, Gilberto, com 52 anos de idade e 29 de contribuição, a orientação é que você permaneça contribuindo e a partir do momento que você completar os 35 anos de contribuição nas regras atuais, você vai poder aposentar-se por tempo de contribuição. Eu quero uma resposta sua também para o Maciel Murici. Ele não diz em que município se encontra, diz que é servidor público há 30 anos e hoje tem 50 anos de idade. 30 anos e 50 anos de idade. 30 anos de trabalho, né? Pelo que eu entendi, de carteira assinada, de contribuição. Então está num caminho bom. Está sim. Na realidade, Marcel, tem que verificar se você está contribuindo para o regime geral ou para o regime próprio, com as regras próprias do seu município. Entretanto, se for, por exemplo, para o regime geral, você teria que contribuir por mais 5 anos e a partir desse momento você teria sim acesso a uma aposentadoria por tempo de contribuição. E o Rogério, que está em Camusim com 63 anos de idade e 25 anos de contribuição, está bem pertinho, né, professor Rafael? Bem pertinho, Rogério. A partir do momento que você implementar os 65 anos de idade, você já tem o tempo mínimo para obter o benefício de aposentadoria. Mais um ouvinte que não se identificou, de Juazeiro do Norte, tenho 49 anos de idade, 10 anos de carteira assinada. Ainda tem um bom tempo pela frente para trabalhar. É verdade. Aí, nesse caso, a orientação é que você permaneça contribuindo para que, preenchendo a idade mínima, que é inclusive uma das discussões que a reforma da Previdência tem implementado, você possa sim ter acesso ao benefício de aposentadoria. A Esther Vieira, dona Esther, no interior do Ceará, tem 61 anos de idade e 9 anos de carteira assinada. E agora, professor Rafael Castelo Branco? Ela já tem idade, mas tempo de contribuição está longe ainda. Ainda está longe, Luzenor. Esther, o ideal é que você permaneça contribuindo por pelo menos mais 6 anos, porque completando os 15 anos de contribuição, você vai implementar condições para obter o seu benefício. A dona Silvia Helena de Acaraú contribui há 20 anos para o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, enfrenta problemas de saúde que a impedem de trabalhar e quer saber se tem direito ao auxílio-doença. Isso, você comprovando o exercício do labor rural e comprovando que você não tem mais condições de trabalho, você pode sim ter condição a um auxílio-doença destinado ao trabalhador do campo, certo? Inclusive é um benefício no valor de um salário mínimo, né? E que gera, por exemplo, é uma dúvida que muitas vezes também é feito, gera também um 13º salário. Agora, há uma explicação também para a dona Silvia Helena que apenas a contribuição para o sindicato rural não a credencia para receber esse benefício. Tem que ter outras condições, não é isso, professor Rafael? É verdade, Luzenor. Ela vai ter que comprovar, na realidade, o exercício do labor do campo, que aí é comprovado pela declaração sindical, mas por outros elementos de prova também, né, como comprovantes de recebimento de sementes, participação em programas do governo, documentos da terra e muitos outros documentos que a gente costuma sempre citar aqui no Alerta Geral. Lembrar você, ouvinte, que nos acompanha pelas emissoras que retransmitem o jornal Alerta Geral, que nós estamos também nas redes sociais do Ceará Agora. Você pode mandar a sua mensagem pela hashtag Ceará Agora, pela hashtag Caminhos da Aposentadoria e ainda tem a opção de mandar uma mensagem dizendo em que cidade se encontra, deixando o seu recado para a produção do jornal Alerta Geral Especial sobre os Caminhos da Aposentadoria pelo WhatsApp. Esse número que aparece aí na tela do seu computador, 085 98940 2385. Terezinha Bonfim, em Crateús, paga o INSS há 9 anos e tem 58 anos de idade. Mais 2 anos de idade, mais 5 anos de contribuição. Ela que não vai sofrer com a reforma previdenciária, não é isso, professor? Na realidade, aí o interessante, Terezinha, é a necessidade de completar os 15 anos de contribuição.
Então, você vai ter que realmente contribuir por pelo menos mais 6 anos, né, já que você contribui por 9, para que possa ter acesso ao benefício de aposentadoria. Outra pergunta de Crateús, Dona Maria Costa, com 45 anos de idade e 25 anos de contribuição. Nesse caso, o ideal é que você permaneça contribuindo, tendo em vista que, muito embora você tenha um bom tempo de contribuição, de 25 anos, você ainda precisa completar pelo menos mais 5 anos de contribuição nas regras atuais. Caso a reforma passe, aí além desses 5 anos, você teria que contribuir por mais 2,5. Tenho 67 anos de idade e 42 anos de contribuição, é isso mesmo? Essa pergunta é da dona Jocilene Farias, ela não diz em que cidade se encontra e ela quer saber se caso venha a morrer, a esposa fica com a aposentadoria integral. Nesse caso, Jocilene, pelo jeito aqui é um homem, né? Nesse caso, tendo 67 anos de contribuição e 42 anos, 67 anos de idade e 42 de contribuição, você já implementa as condições para ter acesso a uma aposentadoria. Então, se eventualmente você vier a óbito, né, o que a gente não espera, o seu cônjuge ou a sua cônjuge vai sim ter condição de obter um benefício de pensão por morte. Marlene Nunes, em Quixadá, recebe um auxílio do BPC há quase 8 anos e há 11 anos toma um remédio controlado. Eu quero saber se corro o risco de perder esse meu benefício com a reforma previdenciária. Tem muita gente que está perguntando, professor Rafael Castelo Branco, se perde o benefício com a reforma previdenciária. Na realidade, há uma confusão, mas o ouvinte tem razão nesse questionamento, o segurado da Previdência Social tem razão, porque nós temos hoje uma operação Pente Fino em andamento e, paralelo, temos também o debate sobre a reforma previdenciária. Então, é um conjunto de informações que acaba gerando confusão na cabeça do segurado, do aposentado, do trabalhador rural, da aposentada, do beneficiário de benefícios da Previdência Social. Mas nesse caso da Marlene Nunes, não há risco com a reforma previdenciária, mesmo porque a reforma não mexe com o BPC. A preocupação é com a revisão feita pela Operação Pente Fino. Sem dúvida, Luzenon, muito bem dito. Então, você que recebe o BPC, realmente você não tem que ter receio em relação à reforma, mas atenção em relação, por exemplo, a um chamado do INSS para a realização de uma nova perícia. Ivone Cândido, em São Paulo. Meu esposo tem 61 anos de idade e 28 anos de contribuição. Eu quero saber quando ele poderá dar entrada na aposentadoria. Das modalidades, Ivone, atuais, a mais próxima realmente de ele ter acesso é daqui a 4 anos, implementando os 65 anos de idade, ele vai sim ter acesso a uma aposentadoria, dado que ele já tem 28 anos de contribuição. E com 28 anos de contribuição, mais 4 anos, ele vai ter 65 anos de idade e 32 anos de contribuição. E nessa situação, entra naquela regra 96, 86, 96, que quando ele for pedir a aposentadoria, já vai ser 97, 87, né, nessa provavelmente confusão. já vai estar. E aí, com essas condições, garante o valor do benefício de forma integral. De forma integral, porque, no caso, ele provavelmente entrará numa das regras de transição que vai ser aprovada no Congresso. Osmália Rodrigues também não diz onde se encontra, mas ela tem 46 anos de idade e 23 anos de contribuição. É tempo de pedir aposentadoria? Ainda não, dona Osmália. O ideal, Osmália, é realmente continuar contribuindo, porque a partir do momento que você implementar os 30 anos de contribuição nas regras atuais, você pode sim ter acesso a uma aposentadoria por tempo de contribuição. Maria, em Iguatu, tentei várias vezes me aposentar, mas o pedido do benefício foi negado. E aí, por quais razões pode ter sido negado, professor? Porque eventualmente pode ter sido constatado que ela não preencheu o tempo mínimo de contribuição para ter acesso àquele benefício. Pode ser que alguns dos períodos de vínculo não estejam sendo contabilizados. Então, a orientação é que você pegue essas cartas de indeferimento e possa analisar junto a um profissional realmente para ver, no seu caso concreto, o que realmente aconteceu. Amanda, também do interior do Ceará. A minha mãe tem 48 anos de idade e 24 anos de contribuição. Com que idade ela poderá pedir a aposentadoria? Tá longe, Amanda. 48 anos de idade, 24 anos de contribuição. Isso. Nas regras atuais, Amanda, ela teria que ter pelo menos 30 anos de contribuição. No caso, ela daqui a 6 anos, né? Ou 60 anos de idade, caso ela fosse aposentar por idade. Agora, com a questão da reforma da Previdência, ela provavelmente vai entrar numa das regras de transição e a tendência é que ela tenha que contribuir um pouco mais. E ainda o Ireneu do Paulino de Baturité. Tenho 2 filhos. Gostaria de saber se eu morrer, minha esposa poderia receber alguma pensão por morte? Poderia sim.
tanto ela como eventualmente os filhos, né? Desde que ele eventualmente esteja na qualidade de segurado, Paulino. Então é interessante, Irineu, que você realmente esteja contribuindo para o INSS, para que eventualmente, caso isso aconteça, que a gente nunca torce, né, que aconteça, mas você possa ter esse tipo de proteção no caso do seu grupo familiar. A gente foge um pouquinho da Previdência Social, mas a prestação de serviço é a marca do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Por isso, o professor Rafael Castelo Branco vai responder a Damiana de Vaze Alegre, que diz que trabalhou por 5 anos de carteira assinada e quer saber se tem direito ao FGTS. Teria sim. Na verdade, o FGTS é uma conta... Teria ou tem? Tem direito sim. Na realidade, o FGTS é uma conta vinculada que onde todos os meses, né, o empregador ele tem que eventualmente fazer os seus depósitos regularmente. Se eventualmente você verificar que não foram feitos os depósitos, você pode buscar a Justiça do Trabalho ou até mesmo outros órgãos de proteção ao trabalhador. Um ouvinte mandou uma mensagem dizendo que trabalhou em 6 empresas em todos os locais, recebeu as contas por demissão sem justa causa e ele quer saber se tem direito ao FGTS. Também tem direito sim. Você, independente do vínculo ter sido rompido por sem justa causa ou com justa causa, o FGTS ele tem que ser recolhido. Eventualmente, aqueles que são demitidos de maneira imotivada, ou seja, sem justa causa, eles podem levantar o INSS, o FGTS, coisa que aqueles que são demitidos por justa causa não podem. O Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria é um compromisso aos sábados que temos com você, internauta e ouvinte, para tirar a sua dúvida na área da Previdência Social. Dúvida como apresentada pelo Benedito de Fortaleza. Tenho 50 anos de idade. Com quantos anos vou me aposentar? Ele não diz o tempo de contribuição, mas pela idade já dá para dizer aí quais são as regras que ele irá encontrar pela frente. Para aposentar-se por idade, você vai ter que ter por pelo menos 65 anos de idade e 15 anos de contribuição. Para que você possa se aposentar por tempo de contribuição nas regras atuais, pré-reforma, você precisa implementar pelo menos 35 anos de contribuição como um trabalhador, no caso urbano. De Nova Russas, professor, vem uma pergunta de uma ouvinte que tem o retrato do drama de milhões de brasileiros, de milhares de cearenses. Tenho 55 anos de idade e nunca paguei o INSS. Gostaria de saber se posso dar entrada mesmo assim no pedido de aposentadoria. Infelizmente não, porque na realidade o sistema de previdência é um sistema contributivo, ou seja, para que você possa ter acesso a qualquer benefício, você tem que necessariamente estar contribuindo. Se eventualmente você não tem nenhuma contribuição no seu histórico, infelizmente, embora você já esteja com a idade de 55 anos, você não vai ter acesso ao benefício de aposentadoria. O ideal é que você inicie as suas contribuições. Dona Maria Graça tem uma situação bem mais tranquila, porque teve a preocupação de começar cedo a contribuir pelo INSS. Hoje ela está com 58 anos de idade e tem 28 anos de contribuição. Está bem pertinho de ganhar a aposentadoria com valor integral. Isso, na realidade, você implementando os 30 anos de contribuição, você vai com certeza preencher o requisito da fórmula 8696 hoje, né? Então, aí o ideal é que você permaneça contribuindo, né? E aí, no momento em que você completar os 30 anos de contribuição, caso a reforma não venha a passar, você vai ter acesso Mas ao independente benefício... da reforma previdenciária, né? Porque com 58 anos de idade, 28 anos de contribuição, ela já tem aí outro aspecto, professor Rafael Castelo Branco. Ainda vai demorar um pouquinho, alguns meses, para todas as regras da reforma previdenciária entrarem em vigência. Ou seja, muitos trabalhadores que estão aí contando o tempo irão ser beneficiados nesse intervalo, nesse interstício entre a apresentação, entre a promulgação da reforma constitucional e o tempo de pedido de aposentadoria. Muito bem lembrado, Luzenor. Inclusive, um ponto interessante é que, pelo menos na proposta que foi aprovada em primeiro turno na Câmara dos Deputados, essa fórmula 8696 ela foi assegurada àqueles que vão estar nas regras de transição, que é o caso exatamente da nossa ouvinte. Agora, a dona Maria Graça, que tem 58 anos de idade, mais 28 anos de contribuição, somando aqui, pelos meus cálculos, entra naquela fórmula 86. Essa condição não a garantiria hoje a aposentadoria com valor integral? Não, porque para que ela possa fazer utilização, ela tem que ter pelo menos os 30 anos de contribuição.
Então, tá próximo. Tá próximo, mas ainda não dá. Então, com essa resposta aí, professor, eu acho que nós contemplamos a dona Maria Graça. Agora o Rodrigues já está apressado porque tem 46 anos de idade e 23 anos de contribuição. E quer saber quando é que vai dar entrada no pedido de aposentadoria. Ainda está bem longe, viu, Está bem Rodrigues? distante, porque, na verdade, Rodrigo, nas regras atuais, para que você possa ter acesso à aposentadoria, tem que ter 35 anos de contribuição, ou seja, faltam 12, ou, no mínimo, 65 anos de idade, que aí faltam 19. Então, é interessante que você permaneça contribuindo. Pois deu uma resposta boa para o sábado ser diferente para a dona Fátima Lucena, que se encontra em Solonópolis, tem 60 anos de idade e 19 anos de contribuição. Nesse caso é uma resposta boa mesmo, porque na verdade, Fátima, você já implementa as condições para ter acesso a uma aposentadoria hoje, tendo em vista que você já tem a idade mínima e já tem pelo menos os 15 anos de contribuição. Qual é o conselho que você dá para a dona Maria Barros, em Fortaleza, que tem 50 anos de idade e nunca pagou o INSS? Maria, iniciar o quanto antes as suas contribuições, tendo em vista que você só vai ter acesso ao benefício de aposentadoria, de fato, caso você, após implementar a idade, que conforme a reforma, caso ela venha a passar, vai ser de 62 anos para a mulher urbana, você tenha pelo menos 15 anos de contribuição. Então, a ideia é que você possa passar a contribuir para que possa ter acesso a uma aposentadoria no futuro. E a situação da dona Edileuza Mendes de Ibicuitinga, com 54 anos de idade e trabalhadora rural? No caso de Edileuza, você com 55 anos de idade, comprovando pelo menos 180 meses de contribuições, ou seja, de trabalho no campo, você pode sim ter acesso a um benefício de aposentadoria. Daí a importância de juntar essas provas. Tarcísio Gomes, está no interior do Ceará, tem 62 anos de idade e 11 anos de contribuição, é aposentado por invalidez. Ele quer saber se com a reforma corre o risco de perder o benefício. A mesma resposta que nós já demos aqui para outros ouvintes internautas, Tarcísio. O risco é com a operação Pente Fino. Sem dúvida. Você pode sim, Tarcísio, vir a ser convidado a fazer uma nova perícia, a não ser que você tenha mais de 60 anos, porque os aposentados por invalidez com mais de 60 anos, eventualmente eles não serão convidados pela Previdência. Então, caso não, você tenha menos de 60 anos, você pode vir a ser convidado a fazer uma nova perícia e a partir do resultado dessa perícia, o benefício pode ser mantido ou não. Dona Romana, de Jaguaribe, disse que a mãe tem 80 anos de idade, chegou a dar entrada no pedido de aposentadoria, a aposentadoria nunca saiu. Esse pedido foi feito por meio de advogado, que disse que perdeu os comprovantes, os papéis, e ela gostaria de saber o que fazer. Com 80 anos de idade, é injusta essa situação, porque ela poderia já estar recebendo há muito tempo o BPC, ou mesmo, no caso, se for trabalhadora rural, recebendo também essa aposentadoria. Exatamente. Então, o primeiro ponto é verificar se não foi entrado com algum processo, se não foi dada entrada num processo judicial. Caso sim, verificar como que está esse processo, se ainda cabe algum recurso, se eventualmente esse processo já está arquivado. Caso realmente ela tenha ingressado com o processo, tenha perdido o processo na justiça, realmente o melhor caminho seria provavelmente um BPC. Dona Maria José Iguatu disse que o marido tem um marca-passo e ela quer saber se ele pode ser contemplado por algum benefício do INSS. Se eventualmente esse marca-passo ele atuar numa doença incapacitante, ou seja, ele mesmo com o marca-passo, ele continuar incapacitado de exercer as suas atividades laborativas e ele estiver na qualidade de segurado, ou seja, ele estiver contribuindo, ele pode ter acesso, por exemplo, a um auxílio-doença. Agora, é muito importante, Luzenor, e a gente sempre tem batido nesse ponto, de que não é o simples fato de você utilizar um marca-passo que você vai ter acesso a um benefício por incapacidade. O que é importante para a perícia, o que é importante tanto para a Previdência como também para o Judiciário, é a comprovação da incapacidade, que aí vai muito no caso a caso. Nessa área de benefício previdenciário, tem uma pergunta da dona Silene Vasconcelos de Camusim, que ela disse que o marido recebe o BPC há 14 anos e nunca passou por nenhuma perícia. Ele depende de uma pessoa diretamente para acompanhá-lo. E ela quer saber se ele corre o risco de perder esse benefício. Ele pode, Silana, porque é o seguinte, Silene, se eventualmente ele for convidado a uma perícia da Operação Pente Fino e ele não comparecer à perícia, ou eventualmente ele comparecer e for visto que ele não tem mais a necessidade, né, ou seja, o quadro médico dele, clínico, tenha modificado, eventualmente ele pode sim vir a ter o seu benefício suspenso. E aí tem um detalhe, não só a parte, vamos dizer assim, médica,
mas também a questão da renda familiar, que é importante para esse tipo de benefício. Pergunta da dona Maria de Caridade. O meu esposo tem 15 anos e 6 meses de contribuição e já fez 65 anos de idade. Ele deu entrada no benefício no dia 7 de janeiro e até agora o INSS no silêncio. O que fazer? Esperar, né, professor? Esperar. Rafael? A ideia é realmente esperar ou verificar a possibilidade de ingressar com ação na justiça. Maria, em Uruburetama, que bom, que legal, essa audiência que nós estamos registrando do município de Uruburetama. Tenho 51 anos de idade e trabalho numa empresa há 18 anos. Gostaria de saber quanto tempo falta para a minha aposentadoria e se eu vir a ser demitida, isso me prejudicaria? Pode lhe prejudicar, Maria, a demissão, tendo em vista que, eventualmente, você vai ter que contribuir de outra forma. Porque hoje as suas contribuições estão sendo sobre o valor que você está recebendo no seu emprego. Você é uma segurada empregada, né? Nas regras atuais, você teria acesso, à sua modalidade de aposentadoria mais próxima seria a aposentadoria por idade a partir dos 60 anos. Você continuando contribuindo, completando 60 anos, você terá, sim, acesso nas regras atuais a uma aposentadoria. Maria, em Apuiarés. Bom dia, o meu marido tem um filho e ele já tem 18 anos, mas ainda não saiu da pensão. Queria saber o que ele pode fazer para tirá-lo da pensão. Da pensão, ela não mencionou se é pensão por morte ou pensão alimentícia, né? A pensão por morte, ele vai ter acesso como filho até a idade de 21 anos, né, a idade de 21 anos, salvo na condição de inválido que ele poderia passar dessa idade. E a pensão alimentícia? Se for pensão alimentícia, ele pode receber até os 21 anos, salvo se ele comprovar que permanece estudando, ele poderia receber até os 24. Adriano, em Icó, dia 4 de fevereiro, dei entrada na aposentadoria da minha mãe e até agora nada, o processo está em análise. É verdade, Adriano, com a burocracia, o INSS, nessa resposta para você, não está mentindo, está falando a verdade. O que está faltando no INSS é funcionário para atender a quem tanto trabalhou, a quem tanto contribuiu para, no momento do pedido de aposentadoria ou do benefício, ser atendida com mais rapidez. Alexandra Umirim, gostaria de saber se eu preciso ligar para o INSS para marcar a perícia ou tenho que aguardar que eles me liguem? No caso, se for da Operação Pente Fino, que eu acredito que deve ser a pergunta, o ideal é que você possa aguardar um contato do INSS e a partir daí você possa comparecer, certo? Se eventualmente você quiser ter acesso ao benefício, caso você não tenha hoje, teria realmente que agendar via 135. Adocildo Fernandes Quixeré, professor, tem 30 anos de serviços prestados e 51 anos de idade. Ele quer saber qual é a hora de dar a entrada no pedido de aposentadoria. Ele fala que é professor? Professor, 30 anos. Se ele se comprovar que é professor do infantil, fundamental e médio, né, no caso, pode sim ter acesso ao reconhecimento da aposentadoria, que a gente costuma chamar no dia a dia de aposentadoria especial do professor, que existe até uma discussão técnica, né, dessa expressão, mas teria condição porque você já tem os 30 anos de contribuição, né? Caso não seja professor dessas especialidades, seja um professor universitário, por exemplo, aí realmente teria que completar os 35 anos de contribuição. Luiz, em Monsenhor Tabosa, tenho 61 anos de idade, 6 anos recebendo auxílio doença e 25 anos de carteira assinada. Ele pode se aposentar, professor Tiago? Professor Rafael Castelo Branco. Nas regras atuais, não, né? Você fica próximo do momento de aposentadoria, mas você ainda precisa realmente ter mais tempo ou de contribuição ou de usufruto desse benefício por incapacidade para que mais à frente você possa ter acesso a uma aposentadoria que não seja aposentadoria por tempo de por invalidez. Desculpa. Relato da dona Francisca em Russas. Bom dia, dona Francisca. Adoro esse programa, assisto todos os sábados. Os meus netos foram cortados do meu cadastro do Bolsa Família. O rapaz disse que eu não podia mais fazer de novo, mas eu sou aposentada por invalidez. Gostaria de saber do doutor Rafael Castelo Branco, se caso eu fizer de novo, vai mexer na minha aposentadoria. Não, se você recebe o benefício de aposentadoria por invalidez, o fato de você estar cadastrado ou cadastrada em qualquer benefício ligado à assistência social não tem qualquer repercussão no benefício de aposentadoria. João, em Guaraciaba do Norte, minha mãe deu entrada na aposentadoria pelo Sindicato Rural em fevereiro. Tem previsão de quanto tempo vai demorar para ela começar a receber? E as mudanças da Previdência vão afetar a minha mãe em alguma coisa? A informação que a gente tem é que ultimamente estava sendo trabalhado ainda o mês de novembro, né? Nós estamos agora em julho, né? Encerrando o mês de julho. Então, a tendência é que demore aí por pelo menos mais uns 2 ou 3 meses. Mas se confirmado, João,
em Guaraciaba, se o INSS confirmar que a sua mãe tem direito a receber o benefício, ela vai receber de forma retroativa, não é? Exatamente. Ou seja, a partir de fevereiro, se ela tem todas as condições para receber a aposentadoria, quando chegar no mês de setembro, que o INSS despachar, a mãe do João tem direito à aposentadoria, ela recebe de fevereiro até setembro, não é isso, professor? Desde a data em que foi realmente feito o agendamento desse atendimento. A Camila, que é da nossa produção, está pedindo para nós, professor Rafael Castelo Branco, dar um tchau para os nossos ouvintes, internautas, porque acabou. Mas você tem a oportunidade de mandar a sua mensagem, deixa a mensagem no nosso WhatsApp 085 98940-2385 e a gente responde, tira a sua dúvida. A você um bom final de semana. Grande abraço, professor Rafael Castelo Branco. Muito obrigado, Luzenor, muito obrigado, Camila, a todos aqui do estúdio. Mandar um grande abraço ao Vale do Jaguaribe, para onde eu estou indo daqui a pouquinho, Limoeiro, Russas, Tabuleiro. Vou dar uma grande passeada durante esse final de semana. Grande abraço a você, internauta, um bom final de semana.